Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 41 a 47. Assim está escrito: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esse é o texto para a meditação de hoje, falando sobre o culto aceitável diante de Deus. Nós encontramos aqui um relato logo após a pregação de Pedro no dia de Pentecoste. Tinham acabado de receber o revestimento do poder do Espírito Santo, estavam cheios, estavam intrépidos, ousados, corajosos e cheios da manifestação do Espírito Santo. E o resultado foi que, naquele dia, quase 3.000 almas se agregaram à igreja edificada por Jesus. Então eles começaram ali a se reunirem. A partir daquele dia, a igreja tornou a forma visível. Aquela igreja que Jesus profetizou dizendo: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, esta igreja, cujo fundamento é Jesus Cristo, e a mensagem salvadora é o Evangelho de Jesus Cristo, porque através do Evangelho as pessoas são salvas e são agregadas e acrescentadas à igreja. A igreja como um organismo vivo. A igreja é um corpo, é um organismo vivo. Igreja como organização, ela depende de muitas coisas terrenas e humanas, de templo, de estrutura, de construção, de normas, de leis e tantas outras coisas. Mas a verdadeira igreja não se resume a templos, seja de alvenaria, seja de mármore, seja do que for. A verdadeira igreja, ela é um organismo vivo, ela não depende de um espaço limitado para sua reunião. Porque nós vamos encontrar aqui sobre o culto da igreja a Deus. Ele pode ser realizado em qualquer lugar, desde que haja uma única pessoa salva por Cristo. Ela pode dar início, e Deus então coloca outros, e no mínimo de 2 pessoas, os milagres, as maravilhas, as respostas, elas já começam, sim, a acontecer. Aqui aconteceu assim, e eles então foram agregados à igreja, quase 3.000 almas que de bom grado receberam a palavra de Deus. Então a palavra de Deus foi o ponto principal para gerar naqueles corações, pela ação poderosa do Espírito Santo, o arrependimento e a fé. E arrependimento e fé geram conversão. As
pessoas abandonam as suas práticas, a sua vida distante de Deus e se colocam à disposição para recebê-lo com alegria, com graça e vivenciar a realidade da vida espiritual. Então o culto se realiza assim, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, o ensinamento que eles transmitiam, porque eles haviam recebido de Jesus. Então transmitiam ao povo. Eles perseveravam na comunhão, era uma alegria manter comunhão com aquele grupo, com aquelas pessoas, porque ali havia sinceridade, havia pureza, havia temor, havia santidade, havia dependência de Deus. Num ambiente como este, todos querem estar juntos, querem estar reunidos, estão atentos para obedecer, porque o ensino não é de caráter humano, o ensino é com respeito às coisas de Deus, às palavras de Deus, o conselho de Deus. E a comunhão se fortalece. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, no compartilhar, no relacionar-se e também nas orações. Então, orações também era um ponto forte na vida daqueles irmãos. Então, tudo isso contribuía para o fortalecimento da vida deles e da comunhão com Deus, e o crescimento espiritual era notável. O nível de fé, de comunhão, de sinceridade e pureza diante de Deus era algo maravilhoso. E diz que em toda a alma havia temor. Então, se a pessoa mantém-se na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, isso tudo vai gerar o temor diante de Deus. E a pessoa, quando teme ao Senhor, o Senhor começa a operar maravilhas. Porque onde há o temor a Deus, há um caminho aberto, há um acesso para a manifestação do poder de Deus. Então, havendo temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ninguém dizia que coisa alguma era sua, não tinha grupos, não tinha partidarismo, não tinha focos separados de pessoas, não. Eles estavam todos juntos, unidos, reunidos de maneira unânime na presença de Deus, e o louvor, a oração, o partir do pão era algo que realmente trazia alegria, graça e fé àqueles corações. E aqueles que tinham as suas propriedades, vendo outros necessitados, eles abriam mão, vendiam e distribuíam com quem houvesse necessidade. E diz que eles perseveravam unânime todos os dias. Não era uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez ao mês, uma vez ao ano, não. Estas pessoas estavam juntas todos os dias. O prazer, a alegria, a dedicação, a entrega, a consagração de vida faziam com que eles estivessem juntos todos os dias para um culto de adoração a Deus. E aqui nos afirma, e eles se reuniam todos os dias no templo, em casa partiam pão, comiam juntos com alegria, com singeleza de coração, louvando a Deus. O louvor não era algo forçado, era algo voluntário, partindo de um coração adorador diante da presença do Senhor nosso Deus. E o resultado é que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então nós, observando aqui sobre o culto que prestamos a Deus, este culto ele tem alguns elementos. Nós observamos aqui que tinha a oração. No culto não pode faltar a oração. Por isso, primeira coisa quando chegamos na reunião para juntos adorarmos a Deus, é nosso dever nos prostrar, nos curvar em oração diante do Senhor. Na oração nós colocamos diante de Deus
reconhecendo o seu poder, a sua soberania, a sua presença entre nós, confessamos as nossas faltas, os nossos pecados, nos colocamos em condições diante do Senhor. Isso fazemos através da oração. E a oração coletiva, ela tem um valor incalculável. Existe a oração, a oração das pessoas em particular, e existe a oração coletiva, na reunião do povo. E a palavra de Deus nos afirma que, se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa na terra, ser-lhe-á concedido. Então, observe aqui, nós encontramos, quando há este ambiente de culto, com temor, com sinceridade, com pureza, com verdade, com santidade, então estas coisas começam a acontecer. O culto e a oração a Deus, eles se entrelaçam, porque no momento de oração, o culto se faz com oração, com louvores que exaltam e proclamam a Deus e aos seus atributos. O louvor a Deus, ele não é antropocêntrico, não é o louvor dirigido a homens. O louvor é dirigido à divindade, a Deus, o Senhor, o soberano. Então, todo o nosso louvor deve ser dirigido unicamente a Deus. Então, quando as pessoas se reúnem para um momento de oração, para um momento de louvor, e dirigem a Deus, os seus corações estão se colocando na condição de submissão e disponibilidade para ser usados pelo Senhor, porque no culto o poder de Deus se manifesta na vida daqueles que ali estão, e Deus pode usar a cada um deles como quer, dentro do propósito da sua vontade. E neste culto, aonde há oração, louvor e palavra, este povo está bem estruturado, alimentado espiritualmente, e o Senhor disse que, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então Jesus prometeu a sua presença quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidos em seu nome, em concordância, ele prometeu estar presente. Então, a presença de Jesus num culto faz todo sentido, faz toda a diferença. Porque o culto aonde Jesus não está é um culto mecânico, é um culto cheio de regras e normas. Mas o culto aonde Jesus está é um culto livre, leve e solto, porque a presença de Jesus comanda todo o ambiente. E nós somos levados a focar unicamente na pessoa de Jesus e prestar-lhe culto e saber que a sua presença é real entre nós. Por isso há o temor no coração. O temor é saber reverenciar e respeitar a santidade de Deus. E isto no culto. Não é uma rotina, que primeiro isso, depois aquilo outro, não. Quando Jesus está no ambiente, ele é que dirige aquela reunião. Ela deve seguir a orientação de Jesus. E não um roteiro fixo, seco, uma estrutura fechada, não. A liberdade. O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O ambiente de culto é o ambiente de liberdade na presença de Deus. A liberdade espiritual. Então, observamos que o primeiro ponto em um culto que agrada a Deus é que deve haver nele a oração, o louvor e a pregação da palavra. Estas coisas são fundamentais. Elas não podem estar em falta, dar maior preferência a um do que a outro. Não. Oração, cântico e palavras devem estar presentes. E quando fazemos isso no temor, segundo ponto é a presença de Jesus é real. Ela torna-se sentida no meio do povo. O ambiente se modifica com a presença poderosa de Jesus.
Então, observamos que neste culto, através dos louvores e da palavra, nós abrimos o nosso coração numa atitude de adoração. Adoramos a Deus em espírito e em verdade. O salmista disse: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, quando adoramos a Deus em espírito e em verdade, nós estamos tributando ao soberano de toda a terra aquilo que lhe é próprio, que parte do nosso coração agradecido pela maneira como Deus se manifesta entre nós. Então, este culto, ele tem também adoração a Deus. Nós nos reunimos para adorar aquele que vive para todo sempre. Então, a natureza de Deus determina que o nosso culto seja espiritual, porque Deus é espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, este culto, junto com a entrega da nossa vida, a oração, a adoração e a presença do Senhor entre nós, muda qualquer ambiente. E a palavra de Deus nos afirma que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, o culto é a união dos salvos por Cristo Jesus. Quando eles se reúnem para adorar a Deus, ali não há descrição, ali não há acepção por placa, por princípio, por normas, por regras. Não, eles estão diante de quem deve ser adorado. Então, o culto e a igreja adorando a Deus, este culto é aceitável. É o culto racional, é o culto de caráter espiritual que oferecemos a Deus. E, por fim, nós encontramos também que o culto que se oferece a Deus pela igreja edificada por Jesus, este culto tem consigo sempre a bênção de Deus, porque afirma-nos o último versículo que li: e dia a dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, esta igreja poderosa, verdadeira, espiritual, todos os dias tem pessoas sendo acrescentadas através da conversão para fazer parte também daquele povo e servir e adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, quando o culto é agradável, nele se sente a manifestação da graça de Deus, o seu poder, a sua misericórdia, as conversões começam a acontecer. E se tem uma coisa que toca fundo o nosso coração, é quando estamos em um culto e após a oração, a adoração, a ministração da palavra, as pessoas se rendem a Jesus. Aquilo enche o nosso coração de gozo, de alegria, de paz, em ver mais um ou outro, ou tantos quantos Deus acrescentar à igreja, sendo libertos e transformados. Veja bem, se no céu os anjos fazem festa por um pecador que se arrepende, nós não deveríamos ser diferentes aqui na terra, sabendo que outrora nós também estávamos perdidos, mas um dia alguém nos levou a Cristo e hoje desfrutamos de salvação. E quando vemos outros ingressando na fileira dos salvos por Cristo Jesus, isso traz-nos regozijo, alegria e gratidão, porque Deus continua operando de maneira poderosa. Deus não quer que ninguém venha a morrer no seu estado de pecado, mas que todos arrependam-se e venham ao conhecimento da verdade e, consequentemente, a salvação através de Jesus Cristo. Então, nós observamos aqui hoje sobre o culto que devemos prestar e oferecer a Deus, alguns pontos
que são próprios deste culto. Primeiro, no culto não pode faltar a oração. Segundo, no culto não pode faltar a presença de Deus entre nós. Terceiro, no culto não pode faltar a adoração, através de louvores e glorificação a Deus. Quarto, no culto não pode faltar a manifestação do poder de Deus, sinais, prodígios, maravilhas, ou seja, o povo precisa estar reunidos diante da presença do Senhor. E quinto, este culto, quando ele está dentro do plano e do propósito de Deus, ele tem resultados, conversões, libertações, renovação espiritual, alegria, gozo, paz, crescimento espiritual. Tudo isto acontece neste ambiente de culto. Portanto, lembre-se que estes irmãos não eram visitantes na igreja, no culto que se oferece a Deus. Eles se reuniam todos os dias no templo e nas casas. Eles levavam com seriedade a vida de comunhão com Deus e todas as oportunidades que tinham de se reunirem para cultuar a Deus e expressar diante dele a sua gratidão, eles o faziam. E faziam com espontaneidade. Faziam de maneira voluntária. E isto agrada o coração de Deus. Não é fazer algo imposto, fazer algo dentro de uma estrutura, dentro de uma burocracia, não. Diante da presença de Deus, os salvos têm liberdade na presença do Senhor. O Espírito de Deus domina e paira sobre a vida de cada um dos que ali estão. Portanto, valorizemos este momento do culto, da reunião, da presença de Deus, momento da oração, do louvor, da pregação e aguardemos com expectativa que sempre haverá bons resultados para a glória de Deus. Novas pessoas sendo acrescentadas à igreja pelo Senhor nosso Deus. Que isto fique evidente no nosso coração e que nunca percamos de vista este propósito. A igreja fiel e verdadeira é um organismo vivo. É o conjunto de todos os salvos em toda a face da terra. Esta é a poderosa igreja verdadeira. Nela não há barreiras, não há paredes, não há separações, não há divisões. Esta igreja é unida, é fiel, é perseverante, é vitoriosa, é triunfante na presença do Senhor. Milagres, maravilhas, curas e libertações acontecem a todo momento no meio deste povo salvo para a glória de Deus. Que o Senhor ajude-nos, que sejamos um destes, que possa servi-lo com alegria, integridade, amor, fé, oração, adoração e disponível para receber a palavra de Deus e colher resultados que serão para a glória do seu nome. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.